Olá, esse é o canal Ouse Pensar, meu nome é André Porto, sou teólogo, administrador, formado e também um pensador amador sobre questões que são delicadas, mas que às vezes passam desapercebidos pela maioria das pessoas que são chamadas comuns, assim como eu, assim como você, né? Mas que nós sabemos que temos nosso algo de especial também, lá no nosso íntimo. Hoje eu trago para vocês um texto chamado Insana Maioria. É de minha autoria, André Porto. Eu vou começar a recitar aqui para vocês. Pelas ruas, o louco finge ser são, cultivando a insanidade por mera obsessão, desrespeitando a sanidade geral, trajando a face de gente meramente normal. Ao contrário do que se imagina, ele não se sente sozinho nessa doutrina. Identifica outros insanos pelos seus olhares. Sua conta chega aos muitos milhares. Seus conceitos pessoais sempre mudam, ao ver que os insanos o saúdam, atuando como uma sociedade secreta, se travestindo na realidade concreta. Quem são os loucos então agora? Os que vivem dessa metáfora? Ou os que aceitam a sua natureza? Ou ainda os que abraçam essa certeza? O mundo parece cada vez mais insano para o que age como puritano, ignorando firmemente os indícios reais de que não convive com meros animais. Ao final, fica a imensa sensação de que a minoria desta polarização não são os que cultivam gritos secretos, mas sim os que ainda se acham corretos. Meu amigo, minha amiga, se você fosse voltar no tempo e você pudesse entrevistar uma pessoa que havia, vamos dizer assim, voltando até um ano de 1946, ok? Você pudesse entrevistar alguém, por exemplo, da Europa, em que ele teria vivido já há algum tempo o quê? Uma Primeira Guerra Mundial, ali entre os anos 1900 se não me engano, 1913 e em diante um pouquinho, e uma gripe espanhola, uma grande pandemia, matou milhares. E ele também estaria ciente de que tinha havido também uma Segunda Guerra Mundial, além da primeira, em que campos de concentração foram utilizados para extermínio de raças, em que pregou-se a supremacia de uma raça pura, em que o mundo inteiro se reuniu e se dividiu em um eixo, aliados, e se enfrentaram na Europa, se enfrentaram na Ásia, se enfrentaram em todos os locais. Morte, ódio. E aí o que você pensaria se você conversasse com ele? Se você perguntasse para ele o seguinte: como é que você acha que é o meu tempo? Aonde eu estou? 2021. Aí ele ia dizer com certeza, ele ia achar que nós estaríamos em mais harmonia, em mais amor, muito mais tecnologia, isso a gente tem, tá? Em convívio de irmandade realmente, independente de sangue, independente de raça, porque talvez nós teríamos aprendido que o caminho não é pela violência, o caminho não é pela segregação, o caminho não é pela agressividade, pela brutalidade, pelo ato de se considerar melhor do que os outros, porque ele tinha vivido na pele que isso era muito difícil, que isso tinha causado feridas e grandes cicatrizes que talvez não fossem curar pelo final da humanidade, até o final da humanidade. Mas aí, que surpresa, a hora que você dissesse como a gente está. A gente está ainda com continentes inteiros, como a África, sofrendo por doenças, pandemias,
algumas partes da Ásia, da América do Sul, sofrendo por fome. E olha que a gente tem tecnologia para criar muitos e muitos campos férteis. Nós vemos raças, países, povos se odiando e se matando ainda. Toda hora um estado se levanta contra outro e a guerra é cada vez pior. Toda hora a brutalidade e a agressividade se levantam mais forte do que a voz da irmandade, da harmonia. Sabe o que aquela pessoa ia dizer pra gente? Meu Deus, vocês não aprenderam nada. Vocês não leram história? E a gente vai dizer, a gente leu. Só que como seres humanos, nós escolhemos o caminho errado mais uma vez. O que eu quero dizer é o seguinte, pare para pensar. Se nosso tempo não poderia ser um pouquinho melhor. Vivendo uma situação em que a fome se instalou de novo, vou falar do Brasil, se instalou de tal forma por causa dessa pandemia, da crise financeira, crise econômica mundial, por causa disso tudo, que teve que se dedicar tudo a isso, que muita gente está morrendo. Hoje, ossos que eram jogados fora para cachorro comer, para qualquer coisa comer, lá para fora de açougues, de supermercados que mexem com destrinchar aquela carne de boi ou carne de suínos, seja lá o que for, eles estão vendendo os pedaços de ossos que estavam prontos para ser jogados, para se apodrecer, em vez de dar para a população. Carcaças de peixe vendidas, acredito eu que eu vi num noticiário, a R$4. Carcaças que eram jogadas no lixo, que era para gato comer, para quem quisesse comer. Em vez de simplesmente dar essa carcaça para alguém. Aí precisa de um órgão público para dizer o seguinte, isso é imoral. Será que precisava dizer isso? O ser humano talvez não esteja botando uma arma na cabeça de outro dentro do Brasil para que ele faça isso ou deixe de fazer aquilo? Ainda não. Mas está se aproveitando do seu próximo na pior situação possível, na situação de fome, na situação de dificuldades, aonde, principalmente, a pessoa não tem direito a ter educação, não tem direito a nada, aí acabaram com a alimentação dele. E aí ele não tem direito nem a pegar o resto do resto para tentar explorar aquilo para ele, para dar um pouquinho de comida para sua família. Mas não, as pessoas estão preocupadas em ter armas em casa. As pessoas estão preocupadas em brigar pelo seu político de estimação. As pessoas estão preocupadas com tudo, menos com aquilo que agrega alguma coisa para o ser humano brasileiro. Eu quero te pedir hoje que, ao ver esse vídeo, ao ouvir esses versos que eu falei antes, que você seja a diferença. Aonde você está? Para que haja uma multiplicação de algo que a gente deveria ter sido, mas não é, muitas vezes. Alguns podem ter algum foco nisso aí, com certeza, mas a gente está pecando muito. Ok?